Veja bem, caro colega senador Ayrton Daval, nós estamos inaugurando os trabalhos dessa comissão e, por um consenso feito com o presidente, o relator, o vice-presidente e os membros, todos eles, a gente quer que ela nasça com total cumplicidade. Para isso é que a gente está construindo o plano de trabalho com todos e que, ao final, ele seja deliberado amanhã, sendo um plano de trabalho da comissão, não do presidente só, nem só do relator. Dizendo também que nos primeiros 15 dias, a ideia é ouvir os técnicos do mercado, do BNDES, enfim. Nós, após essas 2 semanas, nós vamos deliberar sobre as oitivas, aquelas que serão apresentadas pelos membros da comissão para serem ouvidas aqui. Então, nos primeiros 15 dias, a ideia que o plano de trabalho recomenda é essa. O plano de trabalho, ele traz uma série de informações e eu quero destacar, atendendo à solicitação de Vossa Excelência, aquilo que está no final, nas conclusões, depois de apresentar alguns itens, fala das regras procedimentais, que conhecemos todas, e do cronograma e conclusão. Então, me permita, eu vou focar na questão das regras procedimentais em diante, já chegando para as conclusões. Algumas regras para a apresentação de requerimentos podem ser acordadas para melhor desenvolvimento dos trabalhos. Propomos que os fatos a serem investigados pela CPI sejam aqueles objeto de requerimento devidamente aprovado pela comissão. O requerimento deverá especificar se a investigação será feita diretamente pela CPI ou indiretamente, com o auxílio de outros órgãos públicos, aos quais serão solicitados relatórios preliminares, a serem examinados posteriormente pela CPI. O requerimento devidamente fundamentado deverá especificar a entidade objeto da investigação e os fatos a serem apurados, bem como a ação específica a ser adotada. Somente os requerimentos que forem apresentados na Secretaria da Comissão com 24 horas de antecedência em relação à hora prevista para o início da reunião convocada para a deliberação de requerimentos serão incluídos na respectiva pauta. Em casos excepcionais, mediante acordo entre o autor, o relator e o presidente, essa regra não será aplicada. Embora, óbvio, devemos esclarecer que a presente CPI não tem por objeto a investigação de todos os casos de fraudes ou corrupções que ocorrem no país. Repito, óbvio. Desse modo, não está abrangido, no escopo das investigações dessa comissão, o eventual cometimento de crime ou infração em casos que não sejam, aspas, irregularidade nos empréstimos concedidos pelo BNDES no âmbito do Programa de Internacionalização das Empresas Nacionais a partir do ano de 97, salvo quando conexo e logicamente necessário para a investigação de fato objeto de investigação desta CPI. Não haverá criação de sub-relatorias, pelo menos é o entendimento inicial. Em virtude de entendimentos com o relator, o presidente, essa regra pode ser alterada. Cronograma. Os trabalhos serão realizados em 3 fases. Audiências públicas com especialistas. Segundo, oitivas. Terceiro, relatório. Em 15/8, nós temos a apreciação do plano de trabalho e votação de requerimentos. De 21 a 31/8, audiências públicas. De 1/8 a 30/9, oitivas. As reuniões serão realizadas preferencialmente às terças e quartas, às 14 e 15 horas. Conclusões. Após todos os procedimentos descritos, que resultarão em uma quantidade grande de dados de forma organizada, deverá ser elaborado um relatório a ser submetido ao colegiado da CPI,
Nesse relatório, poderá constar encaminhamentos para procedimentos de investigações adicionais ou mesmo a critério do Ministério Público para a propositura de ações judiciais. Além disso, no relatório poderá constar um anteprojeto de lei para a correção de falhas na legislação que forem detectadas ao longo dos trabalhos. Caso aprovado, o anteprojeto será apresentado como proposição de autoria da presente CPI. Assinam esse documento os senadores Davi Alcolumbre e o senador Roberto Rocha. Nós também, ao final, senhor presidente, senhor senador, queremos deixar consignado desde já e sempre a nossa posição em relação à importância do BNDES para o país. Uma instituição composta de pessoas da melhor qualidade e que a gente precisa separar o papel dela no nosso país, como também das empresas. As empresas, pessoa jurídica é uma coisa, pessoa física é outra. Se eventualmente nós detectarmos o desvio de conduta de alguma pessoa física, a gente não pode necessariamente punir a empresa. A empresa, ela tem a ver com o país, com a nação. Os sócios, às vezes, vão embora, deixam o país. A empresa, não. A empresa tem a ver com a previdência, com os funcionários, com os tributos, com a vida do país. Sem empresas, não tem civilização, não tem mercado. Então, eu quero deixar assim, bem claro essa posição nossa para tranquilizar algumas empresas que eu observo têm preocupação com a conduta dessa comissão. Aqui são senadores que exercem esse papel com muita responsabilidade e que vê exemplos mundo afora, e eu quero aqui citar o exemplo de um país. A China, que é um país comunista, e eu vou logo no extremo, tem 100 mil chineses presos por causa de corrupção. Nenhuma empresa fechou e nenhum emprego foi perdido. Então a gente tem que adotar isso como um exemplo para que a gente possa ter cuidado na análise dos casos e saber separar exatamente o joio do trigo, né? Nosso papel aqui é separar exatamente isso. Investigar por investigar, tem o executivo que pode fazer até certamente melhor que nós, que tem Polícia Federal, que tem a Justiça, que tem o Ministério Público, que tem a Corregedoria e etc. Aqui a gente investiga com zelo, com a nossa melhor retaguarda no serviço público brasileiro, que é a consultoria do Senado Federal. Eu digo sempre que se o Brasil tem uma excelência no serviço público, está aqui no Senado Federal, entre os nossos consultores, tanto que muitos deixam de ser juízes federais ou procuradores da República para vir ser consultor. De modo que isso nos deixa muito confortável para poder seguir nesse trabalho. Então, senhor presidente, eram essas as nossas considerações, avaliação inicial, uma palavra de tranquilidade, de conforto para os que estão assim um pouco inquietos e uma palavra de conforto de quem se sente tranquilo com a retaguarda que tem para poder conduzir a relatoria desta importante comissão de inquérito.